Olha só, muita tática para Romero, muita técnica para Dudu. Regular, mas sem tanto brilho. O Dudu é irregular, mas com grandes jogos. Bom, bonito e barato. Vale muito no mercado o Dudu. Artilheiro da Arena Corinthians e o artilheiro do Allianz Parque. Tem mais? Histórico no derby. Então vamos lá, olha, 11 jogos do Romero, 12 do Dudu. E olha, recebeu cartão amarelo nos últimos 5 clássicos. Caramba. O Romero, então, ele tem um aproveitamento maior, 58%. 6 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. O Dudu perdeu mais vezes, 6 contra 4 vitórias e 2 empates. O Dudu já fez 2 gols, o Romero fez 1. Tem aí o gol da selfie, tem o gol do chapéu. E o Dudu deu mais assistências, 3 contra 1 assistência. E aí, quem vai ser o cara ou qual vai ser a cara do derby? Quem tá em casa pode participar. Bebê Romero ou Bebê Dudu? Quem é fã da Lady Gaga? Muitas pessoas são fãs do Elivelton. Quem? O Elivelton. Quem? O Elivelton. Quem vai ser o cara do derby ou a cara do derby? Quem vai ser, professor? Não é a cara de um e a cara do outro? Eu acho que o derby, esse derby, tá mais com a cara do Romero. Marrado, brigado. Se fosse um derby mais técnico, seria a cara do Dudu. Mas acho que vai ser um jogo nervoso, vai ser um jogo que o Romero gosta de provocar, de tá, embora o Dudu também, nesse quesito, seja chatinho. Acho que o derby nos últimos anos tem sido assim, não por acaso o Romero tem mais vitórias. Tem levado vantagem por Mas isso. será que algum dos times vai estar interessado em não ter jogo, professor? Não sei se não tem jogo, mas eu espero um Palmeiras pilhado e um Corinthians atento. Corinthians cercando a pilha do Palmeiras. O Roger tem dito que ele está tentando preparar o time dele para jogar futebol. Agora, entre o dito e o feito, claro que tem uma distância. A cabeça do jogador nunca vai se saber. Pelo lado técnico, acho que não tem dúvida da superioridade do Dudu. Embora, que jogo fez o Romero ontem, hein? Mais um. Mas vamos pontuar o grande jogo. Fez 2 gols. Pontua que eu vou na sua. Mas vamos pontuar o grande jogo. Jogou muito. Depois do Léo lembrar dos 2 gols, do artilheiro da Arena. Combate constante. Olha a Acabou fatiada, com o Léo. jogo. Nossa, você pegou essa fatiada aí? Ó, vamos lá. Que isso, hein? Nem comemora, ó. Fatia esse Estilo melão, Balotelli, nem não fiz O mais que primeiro gol obrigação. do Romero surge de um chute errado dele e de um rebote do Kaique. O mesmo Kaique que já havia dado Tranquilidade, olha lá. rebote no Exato. primeiro gol. Grosserias. Se você é talentoso, ele faz o gol na primeira. Para de criticar o cara que faz gol, Segundo você não gosta de ponto. gol, Que velho. abutre, hein? Ninguém que faz gol tá bom. Que baita abutre que está sendo agora, hein? Depois a gente vai ouvir a opinião do professor, coisa horrorosa. que é uma pessoa isenta, e ele vai dar o depoimento dele. Segundo gol, vamos mostrar agora. Cruzamento do Sid Clay, a bola desvia no Rodriguinho. Bem e bate posicionado. sem querer no Romero. Peraí, Nicola. Vamos lá. Mas como sem Tá bom. querer? Pisando na área. Talvez você não considere a minha opinião. Então eu vou me fazer valer da opinião de um repórter que estava atrás do gol a 1,5 metro do lance. Marco Belo, repórter da Transamérica. Depoimento dele ontem e hoje. O Romero fez o gol sem querer. O Romero se preparou para cabecear quando o Sid Clay levanta a bola. O Rodriguinho a desvia e aí a bola atrai os zagueiros, trai o Romero e vai para dentro do gol. Isso se chama oportunismo. Presença de área. Se é outro jogador aí, você tá falando. Se é o Romário. Romário no final da carreira que ficava atrás do zagueiro. Deixa o professor falar. Faço minhas as suas palavras. Obrigado. Nos 2 casos. 2 abutres. Só acrescento Abutres que a absolutos. bola, tudo bem, bateu sem querer nele, mas tem a questão do posicionamento. Ele está Lógico. posicionado como atacante, que é uma coisa que a gente cobra sempre do Romero. Isso. No primeiro gol, Como foi o do gol do Diego Souza. no primeiro Na gol, quarta-feira. é muito séria essa questão de um atacante que não sabe chutar. Toda vez que ele aparece na frente do gol, o pensamento do torcedor é: será que vai entrar? Quando ele será que é? assim. Ih, não vai entrar. Não, o pensamento do torcedor é: presta atenção no rebote. Não, Vem um rebote. Na final do Vai ter Campeonato um rebote. Paulista contra a Ponte do ano passado, ele faz um gol igualzinho. Ele perde o gol feito e faz um rebote. No Paraná, tem um lance imperdoável, que o pessoal diz que ele já chegou cansado, não sei o quê, mas não pode. O cara ser atacante e ter a condição de fazer o gol, nem sempre haverá a segunda oportunidade. Jogou muito pro time, mais uma vez, taticamente, foi um azogue perfeito. A gente nunca negou essas qualidades do Romero. Verdade. A gente nega as qualidades que ele não tem, de finalizador, de extra classe. Isso ele não é. Então é colocar as coisas nas caixinhas. Não tá na hora de a gente valorizar ele pelo que ele é? Então. Não, mas a gente valoriza pelo que ele é. Pô,
Tanto intensidade. que ele tá aí até Teve um lance O que ele é não é a cara do Corinthians. O Léo acabou de dizer a intensidade. Desse Corinthians. Desse Corinthians. O Léo falou, Mas o momento dele é agora, pô. o Léo falou sobre lateral direito, que é, antes de tudo, uma posição defensiva. A posição do Romero é, antes de tudo, uma posição ofensiva. Então a gente tem que usar o mesmo raciocínio e fazer a crítica também. Fazer a crítica. Há momentos em que ele é importante, sem dúvida. A Arena Corinthians fez 4 anos, ele é o maior 23 artilheiro. gols. Eu acho até porque por falta de artilheiro, se você pegar a média do Jô na Arena, a média do Jô é melhor. O Jô jogou muito menos e fez quase isso de gol. Né? Agora, descontado tudo isso, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tinha um meme muito engraçado, né? Grandes craques que eu vi com a letra R. O Mário, o Ronaldo, o Ronaldinho e o Romerão lá no meio. Então o pessoal curte essas coisas. Eu vi. Ele é a cara do Corinthians atual. Sim. Isso é até de sucesso. Romero nunca seria efetivo no Corinthians de 98, 99. Não tinha por lugar exemplo. para ele. Ou no De início dos anos 2015, 90. Romulo. 2015, mas o atual ele é. Ele é a cara do time. É assim, acho que Dá a resultado. gente tem que respeitar Do o jeito que o Romero. Dudu é a cara do Palmeiras ali, não é? Tá, mas eu prefiro ter a cara do Palmeiras. Não, gente, mas aí a questão é a seguinte, não é quem é melhor. O Dudu é melhor, não é essa a discussão. A gente está falando do estilo dos dois times. E é bem verdade que com esse estilo do Corinthians, ele ganhou o título do Paulista em cima do Palmeiras, ele ganhou o título brasileiro em cima do Palmeiras e ganhou ano passado também o E o Campeonato Romero Paulista. está na história do clube com muito mais título que o Rivelino. Agora, você não vai comparar um jogador com outro, né? É isso, as coisas nas suas caixinhas. Tem um lance. O Tem um lance Rivelino aqui. marcava, assim, muito no campo. Precisava. Vocês marcavam por ele. O Rômulo Tião tem- marcava por ele. Tem um lance ontem que ilustra bem o que é o Romero. Lance no primeiro tempo, ele faz uma jogada bonita e tal. Aí você fala, agora o Romero vai se consagrar. Ele erra um passe ridículo. Só que o Romero não desiste, vai atrás do cara e rouba a bola, dá um carrinho, rouba a bola praticamente na linha defensiva. Então é um cara que não desiste, é um cara que é extremamente dedicado, muito esforçado. Ele serve de exemplo para os demais. No meu time, eu gostaria de evitar. Mas a gente tem que reconhecer que ele tem mérito. Mas acho que todo técnico gostaria de ter um Romero ali. Porque ontem se falou muito de Romero. Eu, por exemplo, gostei muito mais da tentativa do Pedrinho. Se ele faz aquele gol lá, era candidato ao Puskás. Ele pega no meio, corre para cá, né? Tenta. Então, você percebe? Eu acho que às vezes a gente não dá o devido valor para algumas coisas e fica muito nessa... Porque isso são favas contadas já, não existe essa discussão. Não é porque você faz restrições técnicas ao Romero que você está negando a importância tática. As coisas não são excludentes. E as pessoas, às vezes, não podem falar que o Romero tem limitações técnicas. Ele ajuda. Esse é a Marcela que Ele ajuda, mas tem limitações técnicas. Limitado. Estará entre nós em breve. Segunda-feira. Segunda já? Ela tá aqui. Ah, é? Então aproveita para falar agora que ele é limitado. Já pensou se ele ganha o clássico sozinho? Aí ela vem com tudo. Né? Segunda-feira a Marcela volta e tem a convocação. O Ah, programa volta é mais te cedo, a mordendo, Marcela vai estar aqui. É mais cedo? Como é que é? Como é que Acho ficou? que sim. Não, Como é que é? não Eu recebi a preciso me escala. programar, Bruno. também, que eu tenho uma vida a gente tem muito outros atribulada. compromissos na vida, né? Sim. Se você não sabe, segunda-feira tem convocação da seleção Eu brasileira. sei, mas Isso a gente sabe. mas e daí? Podia ser dentro do programa. Como é que ficou? Não a sei situação? ainda isso daí. Não, você acabou mas mais a cedo. Marcela Se vai puder estar aqui. avisar, porque já é sexta. Hoje é sexta. Eu vou fazer a escala, eu ainda não fiz, desculpa. eu vou olhar aqui, mas será assim que já eu tem? fizer- Só à noite que eles mandam. Não, mas na programação. Deixa eu aí, ver aqui, Romulo. peraí. Mas tem programa especial por causa da convocação. Tem BB Debate pra falar do clássico, de tudo mais, e a Marcela vai estar aqui. E você vai estar onde? Eu vou estar ajudando o Tite lá na convocação. Vai ajudar? Entendi. Vou estar com a lista lá. Ah, garoto, tá bom. Não, mas vou estar lá, se der certo a gente Agora uma aparece curiosidade aqui. sobre o jogo, Bruno, sobre o clássico de domingo. Cadê a programação? O Palmeiras entra para o clássico com um dia a mais de preparação. Sim. Isso é importante. Pode parecer pouco, mas tem feito a diferença. Isso fez a diferença na final do Paulista. É aí que eu vou chegar. Porque no primeiro jogo, que termina com vitória do Palmeiras na Arena em Itaquera, é o Palmeiras quem tem um dia a mais de descanso. Imagino eu que o Roger vai armar ou tentar armar a mesma estratégia de jogo que deu certo na Arena. Exceto pela parte da briga, que quase não teve jogo na Arena em Itaquera, né? Foi um jogo extremamente pegado, de disputa e tal. Mas era um jogo em que o Palmeiras convidava o Corinthians a ser um pouquinho mais ofensivo, um pouquinho mais audacioso, para ter aquilo que o Palmeiras tem de muito bom, que é a saída rápida no contra-ataque, é pegar o adversário de surpresa. A minha curiosidade é, como é que o Carille vai se sair
Como é que o Carille arma o time dele, sabendo que o Palmeiras tem sido ótimo no contra-ataque, ótimo fora de casa, e que o Palmeiras tem dificuldade quando enfrenta adversários que se fecham. Acho que é o contrário. Acho que O Palmeiras vai pra cima? já começa indo pra cima. O Palmeiras já começa indo pra definir o jogo exatamente como fez no primeiro jogo. Mas ele vai fazer o que o Corinthians adora, Bruno. Ah, mas depende. Mas ele ganhou o primeiro jogo. No final do Paulista foi assim, foi morder logo É que no em começo. 5 minutos você resolveu o jogo, Ele né? vai morder. O Palmeiras vai pra cima pra isso. morder. Como o Independiente fez, como o Palmeiras fez na primeira partida da decisão do Campeonato Paulista e como tem sido nos últimos derbys. Porque olha só, professor, nos últimos 18 derbys, sair na frente foi um ótimo negócio. A gente tem essa tela que mostra aqui. E, aliás, não é só no derby, não. Tem sido assim também no futebol brasileiro. Mas vamos mostrar só na relação Palmeiras e Corinthians, nos últimos 18. Olha só, quem saiu na frente venceu 13 jogos. Não perdeu? Não perdeu. 5 empates. 13 vitórias e 5 empates nos últimos 18 derbys. A última virada foi Corinthians 2, Palmeiras 1 em 2012. 2 gols do Romarinho. Lá, aquele do Pacaembu, Lembra? professor. Ele aparece e ganha moral naquele clássico. No futebol brasileiro, as viradas estão cada vez mais incomuns também. Só em uma partida a cada 10. Olha. Uma virada a cada 10 jogos. Nos jogos do Metade do Corinthians, Vasco. também incomum. É que os últimos 18 derbys são com times muito parecidos com os atuais. São a base desses times que vêm. Né? Tanto o Corinthians quanto o Palmeiras, O que você quer até dizer com isso, mais o professor? Corinthians, que é a mesma característica de jogo. Esse Corinthians que quando sai na frente Não perde. não cede, e quando sai perdendo não vira. Né? Até mais para o Palmeiras, mais para o Corinthians do que para o Palmeiras. O Palmeiras tem essa coisa de jogar melhor fora de casa, tal, porque gosta que o adversário venha. Mas do ponto de vista do que é o Corinthians nos últimos anos, é natural isso. Quando o Corinthians tomou gol... Já pegou aí a escala? Meio-dia 25, Meio-dia e 25. na segunda-feira. Tá? Até as E 2. acaba que horas? Aí, 2, aí tem um especial. duas. Aí a gente tá liberado. Tá liberado. Meio-dia e porque 25, é isso então? começa Meio-dia e 25. vai ter Meio-dia e duas da tarde. 25, o bebê debate na próxima Aí o que segunda-feira. acontece depois da convocação? Linha de passe especial. Boa. E depois futebol no mundo especial também com setoristas. Tudo ao vivo. Legal. Tá? Bom. Segunda especial. Segundona maravilhosa. Então, Rômulo, chegue mais cedo. Professor, pega o metrô mais cedo. Até as 2, aí eu fico Tá? assistindo. Almoce mais cedo. Almoce aqui dessa vez. Não vai dar Nem pra almoçar almoça, em casa. Almoçar depois do Meio-dia programa. e 25, a gente Durante a almoça. convocação, você quer almoçar? Não, Uma boa. É? boa. Não vai da mínima. Certamente, Não é uma mínima curiosidade de ver a convocação assim. certamente. Vai dar uma olhadinha. dar uma Um prato no colo, assim, daqui engasga. Certamente Um cara a que televisão você vai não estar ligada na convocação e a gente vai assistir a convocação comendo. Olha Bom, só. que e o diferença. derby? Só falei, esse negócio de ter pouca virada no futebol brasileiro mostra também como a questão também de mediocridade técnica, né? Os times não conseguem romper também Os contra o times adversário. no Brasil só conseguem contra-atacar. Só isso. Essa é que é a verdade. Então- Tirando o Grêmio, é só contra-ataque. E se um time consegue a vantagem e se fecha imediatamente, o adversário tem uma dificuldade brutal de conseguir. Então, é triste até ver isso, né? Porque a falta de viradas constantes no futebol brasileiro denota uma queda técnica que só avança. É isso, porque o que acontece? Tirando o Grêmio, é só contra-ataque. Um time sai na frente, o outro não consegue. Se Não tem mais fecha, acabou. contra-ataque. Não tem mais contra-ataque. Não tem mais. E a gente mostrou, por exemplo, como tem sido difícil para o Corinthians, quando sofre o primeiro gol, virar os jogos, não é, professor? Não vira. Agora, Só tem, virou contra a Ferroviária, não foi, agora professor? só contra a Ferroviária e mesmo assim num jogo que teve um lance de arbitragem discutível. Agora, é curioso isso, porque isso também não é um convite para você tentar, uma vez que a vantagem de quem sai na frente, para sair na frente você precisa sair para o jogo. É que aí você dá o contra-ataque, né? E é tudo que o outro quer. Então, A mas... ideia do professor é, então tá, já que sair na frente é Vamos tão tentar determinante, sair vamos na fazer o frente. gol logo de cara. Não é? Só que aí você vai dar tudo que o teu adversário quer, o que é o que o futebol brasileiro quer, que é jogar no contra-ataque. Então, assim, é o jogo dos medrosos até sair o primeiro gol. Na hora que sair o primeiro gol, A estratégia do Independente que talvez nunca tenha visto como o Corinthians sofreu dentro da Arena Corinthians, foi exatamente assim. em 10 minutos foram Ele 2 gols e abafa cabiam, em 15 cabiam 3. E aí não é só, aí é que tá a diferença, né? Não é, vou propor o jogo, Não, vou é marcar atacar. em cima. É assim, eu vou resolver. Não é só atacar, é marcar a saída de bola, é marcar pressão, é não deixar o time da casa respirar, né? Isso. Isso o Independente foi o time que melhor fez isso esse ano, aliás. Foi o melhor. E na Arena Corinthians, poucas vezes a gente viu isso acontecer. Piores 10 minutos da era Carille. Olha! Nunca levou um sufoco assim.
Em 10 minutos está sujeito a tomar 3 Se gols. bem que os 90 minutos contra o Atlético também, eu não vi o time do Corinthians. Viu? Mas não foi o tanta adversário pressão. não foi tão Na intenso. pressão não, mas eu não vi nada. Não criou. Mas isso aconteceu tem. muito, não era? Criação não teve. Isso tem bastante, tem bastante. Isso tem bastante. Isso tem muito jogo. Jogo em que se criou pouco, Não, jogo... mas esse contra o Atlético foi uma coisa absurda. Você acha que qual vai ser a cara do derby, então, ali, Rômulo? É Dudu ou é Romero? Eu acho que o Palmeiras está com faca nos dentes, né? Eu acho também que vai ser um time agressivo desde o primeiro momento. É. Palmeiras vai entrar mordendo, mandou Vai o César mordendo. aqui, ó. Acho que há uma interferência, ironicamente, né? Uma interferência muito grande do jogo anterior. Interferência externa do jogo anterior, da final do Paulista. Esse jogo vale 3 pontos também, né? Também. Também. Porque não é o principal nisso aí. É uma questão. Virou uma questão pessoal isso aí. A Sabe? cereja do bolo é o Virou uma questão pessoal. É jogador contra jogador, é diretoria contra diretoria. Questão diplomática, pessoal. Vamos liberar o Cleison e o Felipe Melo pra jogar? Não dá. Ah, não sei, deveria, né? Vamos adiar o Eu sou o Felipe Melo, pelo menos. Cleison não dá. Eu gostei, inclusive, daquele tweet lá que o Você viu o tweet Felipe do Melo com Donizete, Você viu né? o tweet do América? Donizete, Como é que foi? dividido entre Dan Donizete e Felipe Melo. Todos no estádio Passou bem. O Fred tá falando que não acredita aqui em mais um gol do Romero, vai demorar muito. Olha. Ele é irritante, vocês ficam exaltando essa mediocridade. Que é isso, Fred Wilson tá bravo. E ele é corintiano. Deixa eu ver mais mensagens aqui sobre Comemorar o os derby. gols ontem, ele comemorou, né? Ou se comemorou. É. Dudu é tecnicamente o maior chorão do futebol brasileiro. Como é que você avalia tecnicamente um chorão? Até pelos mls de lágrimas derramadas? Pelas caretas. Pelo dramalhão. É pela engraçado, intensidade. porque o Gabriel Jesus não era chorão, mas ele tinha cara que Tinha tava cara de chorando o chorão. tempo todo. Carinha de chorão. Romero é típico jogador chato. Vai dar trabalho pro Palmeiras no derby, mas jogando em casa, o Corinthians é superior. Acredita Carol Garcia. Aí o Fred, ó. Vocês querem diminuir a equipe do Corinthians e dizer que o Romero é a cara do Corinthians. Não é a cara do Bruno Corinthians. Vicari. Você É falou a cara isso. do Corinthians, sim. também acho que é a E tô cara do falando Corinthians. isso com todos os Não méritos. tô diminuindo o Corinthians de jeito Não, nenhum. muito pelo contrário. Tô valorizando os títulos que o Corinthians conquistou. O Jonathan tá falando que o Romero é o Borja do Corinthians. Não. Tem lampejos de futebol, mas tem hora que erra o básico. Não, Jonathan Sávio mandou. estilos bem diferentes. Nossa senhora. né? Se o Borja tivesse metade da grana mesma dificuldade pra acertar metade um da grana passe. do Romero, Sim. Ou se o Romero tivesse os gols do Borja. Também. Na verdade, eles são semelhantes nisso. Falta para um que o outro tem. É só isso. Né? Semelhante no contraste, né? Que ele tá falando da questão da técnica, de como às vezes eles erram jogadas que parecem simples, né? O Romero é um jogador elétrico, isso ninguém nega. Ele está sempre no jogo, está sempre... né? Que falta às vezes ao Borja. O Romero é um cara que o Corinthians já teve muito, só que era volante. Os caras Não, atacante. que não é um atacante. É isso que... É um biru-biru Isso que pelo causa lado. espécie. Gosto desse termo. Causa espécie? Causa espécie. Então, mas como eles eram volantes, Não, era você não compreensível. cobrava Isso, certas claro. coisas. Você tem que cobrar do Romero. É O natural. Birubiru, por exemplo, era um baixinho e fazia gol de cabeça. Isso é sensacional, um volante baixinho daquele jeito. É um plus. Eu acho que da raça. Aqui você não vai falar do Birubiru, não. Que eu tô chateado Não, pelo que ele fez com o Birubiru- Ovelha. Pô, 300 mil, hein? Sacaneou o Ovelha. mas não foi 300 culpa mil dele, do né? Ovelha. 300 mil. Perdeu Quem tá, 300 mil. quem tá pagando isso? Nossa, Ovelha. O cara louco. Nossa Ovelha. mas não foi O culpa cara que dele. tá pagando isso aí, sei lá, né? Mas, enfim, é outra questão isso. Mas Você quer uma... Bom, deixa pra lá. deixa pra lá, né? Antes de mudar de assunto, só me avisa que eu queria falar sobre um meia argentino que pode ir pro Corinthians. Atenção, então, Você fala daqui a depois do pouco... programa, você fala. Não, vou Daqui falar a pouco o Nicola já. vai falar de um meia argentino. 3,40. Posso tentar adivinhar? Messi? Não, Di Maria? também não. Não? Riquelme. Esse já foi. Trabalhando com nomes mais Acho melhor. Federico. convencionais. Federico. É mais acessível. Esse é bom. Esse pra Esse é bom sorte do jogador. Corinthians não é, não. Bom, então daqui a pouco o Nicola fala então do meia argentino que o Corinthians está tentando contratar. Mas antes, aspas aqui para Leila Pereira. A patrocinadora do Palmeiras e também conselheira falou o seguinte lá em entrevista à Folha, ó. Não penso nisso, retirar o patrocínio. Está fora de cogitação. É isso que eles querem. Que o patrocinador saia e que o Palmeiras volte ao caos que era em 2014. E isso a gente não vai deixar. A pergunta foi sobre a restrição ou resistência que ela encontra de... Você vai narrar a Leila falando? Seria o caos, é isso? Como é que vai funcionar isso? Não, é que acho que a Leila falou que seria o caos, que eles querem o retorno do caos. Primeiro, eles quem? Então, era isso que eu tava explicando quando entrou o Rômulo gritando do é o nada, caos. assim. Ou Chacrinha, não sei.
Não tava modo chacrinha ali? Não tava. Mas aí é o seguinte, a pergunta foi em relação às pessoas que hoje são contra a Leila dentro do Palmeiras. Sim. Tá? Principalmente a ala de Mustafa Contursi. E aí ela respondeu aquilo. É isso que eles querem, que eu retire o patrocínio e que o clube volte ao caos que era. Puxa, bem-vindo à política. Funciona assim, né? Nossa, que novidade. Evidentemente, o aporte do patrocinador é importante, é um patrocínio alto. Assim como é evidente também que o Palmeiras tem ótimas rendas, que o Palmeiras hoje é um clube saneado, conseguiu pagar o que devia ao Paulo Nobre, zerar a dívida, tirou o clube do buraco num momento importante, mas... Gente, ninguém acaba porque um patrocinador sai, não. Sai um, entra outro. Acho que no sentido que ela falou, pela pergunta que foi feita, foi o seguinte, não é o seguinte, se eu tirar o meu patrocínio, o clube volta ao caos. Mas é no seguinte, até porque na sequência da entrevista ela fala muito sobre isso, sobre pensamentos retrógrados, né? Pessoas que estão ali no clube sem profissionalismo e só por essas brigas políticas. O que leva um clube ao caos é má administração. Isso, exatamente. E acho que foi, eu entendi pelo menos nesse sentido. Essas pessoas querem dirigir o clube como acontecia nos anos 80 e não com um pensamento de vanguarda ou de algo profissional. Essas pessoas é a ala do Mustafa. É o Mustafa Contursi. Ela não está se referindo, por exemplo, ao Paulo Nobre. Não, o Paulo Nobre está completamente excluído por conta própria de qualquer processo político e movimento político. O que tem hoje, professor, é uma disputa forte por conta da votação que vai acontecer no dia 21 e que envolve a reforma estatutária do clube. Uma série de pequenas discussões, mas a principal, a que mais causa embate entre a Leila Pereira e o grupo dela e o Mustafa Contursi diz respeito ao tempo de mandato do presidente. O Palmeiras e a Chapecoense são os únicos clubes no Brasil, entre os grandes, que tem mandato de 2 anos. E uma das propostas da reforma é que passe de 2 para 3 anos. Por que a Leila tem feito tanta campanha, investido tanto para que se vote em 3 anos? Porque se mantiver os 2 anos, ela não poderá concorrer na próxima eleição. Há uma eleição em dezembro e uma próxima seria em 2020. Ela só tem, por conta do estatuto, ela só tem condição legal de concorrer a partir de 2021. Então, para ela, é benefício, é vantagem que o mandato passe de 2 para 3 anos. Ela não concorre agora em dezembro, mas fica automaticamente capacitada para concorrer na tentativa de ficar no lugar do Maurício Gagliotti. O Maurício vai tentar a reeleição agora e deixaria o cargo em 2021, possivelmente para a Leila. O Mustafa Contursi trabalha frontalmente contra a Leila, eles viraram inimigos. Há inclusive um processo da Leila contra o Mustafa, cobrando um empréstimo de R$400 mil ao sindicato do qual ele é presidente e que até hoje não foi devolvido. Há também aquele esquema do escândalo dos ingressos que a gente falou bastante. Então, o Mustafa trabalha para que se mantenham os 2 anos. E aí há esse entrave, esse embate, a Leila tentando se defender e tentando atacar sempre que pode nas entrevistas que dá. Você ter um mandato de 3 anos me parece muito benéfico para o clube. O que só é discutido é que isso é colocado em, o que eu acho um pouco contraditório, você colocar em votação ou defender algo que pode ser para benefício próprio. Isso aí, antigamente, no fim da ditadura militar, chamava isso de casuísmo. Então, exato. Isso é um casuísmo. Você está fazendo em função do seu interesse lá na frente. Isso, exato. Você ter 3 anos me parece melhor do que ter 2 anos. Tem mais tranquilidade. 2 é pouco. 2 é pouco, porque o primeiro ano você está arrumando a casa e no segundo ano você está fazendo política para se manter no cargo. Né? Se bem que no caso do Palmeiras você não precisa gastar para arrumar a casa, que a casa já está arrumada. É verdade. Então também tem esse lado da questão, né? Mas é pena que as pessoas pensem sempre em função, na política clubístico-partidária, é sempre em função dos interesses dela. O próprio umbigo. Mas que as pessoas querem que volte o caos, e aí por interesses próprios, né? Não só na questão política. O Nobre tá voando no rally aqui, tô vendo aqui no Instagram, ó. Tá lá em Las Palmas de Gran Canária, ó. Mas que não, mas uma coisa tá voando. Tá voando literalmente ou tá indo bem? Acho que ele voar com um carro de corrida é um pouco perigoso, né? Então, mas é que no ir bem não costuma ser um sinônimo de Paulo Nobre nessas corridas de rally. Olha. Cornetando até Abutre. A culpa não é do navegador, e automobilístico. O Romulo, o Paulo Nobre foi excelente como presidente do Palmeiras. Sim. Como piloto nos mundiais e nos europeus de rally, ele vai mal. Lá ele assume uma outra identidade, o Palmeirinha. Tinha que o Otávio Mesquita, né? Também corre, não corre? Mas aí, Bruno, É sempre o último, né? Só para arrematar essa discussão, Bruno.
Mustafa Contursi e os aliados do Mustafa foram caras que, por exemplo, trabalharam contra a construção do estádio. E por que eram contra o Allianz Parque? Porque queriam o estádio como era antes, onde eles arrumavam os benefícios dele. Com a divisão de ingressos. Como, por exemplo, o presidente do Vasco acabou de falar aqui essa semana, o Campelo, de como o São Januário está ultrapassado. Custo operacional. Por que para muitos é interessante você ter algo ultrapassado e não profissional? Porque você controla como você quer e fatura como você quer. Perfeito. E no profissionalismo isso é diferente. Vamos lá para o Corinthians? Olha só, tem convidado importante para conversar conosco, mas não é ele. Tem esse que é muito importante e tem o daqui a pouco um aqui, que vai sentar aqui também. Vai sentar aqui? Será, hein? Aí, ó, do lado do Neymar. Vamos lá, Flávio Ortega e Henrique conversam conosco agora. Tudo bem, Ortega? Um abraço aí para vocês dois. Tudo bem, Bruno? Boa tarde para os comentaristas no estúdio, também para o fã de esportes. Deixa eu dar boa tarde e agradecer aqui ao Henrique. Obrigado, Henrique. Obrigado à comunicação do Corinthians, permitir mais esse convidado especial no Bate-Bola Debate. Antes da gente conversar um pouquinho sobre o derby, sobre a classificação, eu e o Henrique, quando a gente estava aqui organizando, a gente conversava aqui fora do ar sobre a sequência de jogos, né? E aí bateu a curiosidade, porque vira e mexe, né, Henrique? O Carille preservou, descansou alguns jogadores, mas você foi todas, né? Jogou todas desde que você chegou, mais de 20 jogos. Dá para explicar isso pela sua parte física, que é privilegiada, porque você está num grande momento, já ganhou a confiança do homem, quer dizer, cara, você jogou todas. Por quê? Boa tarde. Boa tarde a todos. Cara, eu acho que isso, claro que a gente tem são acho que 22 jogos que a gente vem jogando, mas sempre procurando usar também, né, o que a gente tem, né, de profissionais por trás das câmeras, né, que nos ajudam, que trabalham, que estudam, né, para isso, para que a gente possa estar sempre bem, né? Então a gente procura se recuperar, claro, o máximo possível, para que a gente possa estar sempre 100%, né, e podendo ajudar dentro de campo, né? Então a gente procura fazer isso, buscar ajuda dos profissionais para que a gente possa estar sempre 100%. Para zagueiro tem aquela história, assim como atacante e meia, conhecer os atalhos do campo, descansar durante o jogo, usando a experiência ou não? Toda hora a bola vai lá atrás e precisa estar bem. Cara, toda hora a gente já está bem, né? Eu acho que claro que o Corinthians, todo mundo se ajuda, todo mundo se dedica, tem, né, o pessoal do meio, o pessoal da ponta que corre muito também, que se dedica, que nos ajudam lá atrás, que fazem a bola, né, chegar meio quebrada para nós. Então são as pessoas, os jogadores que, claro que todo mundo se dedica, se doa dentro de campo, mas eles têm um desgaste muito grande dentro de campo, né? Henrique, é claro que no ano passado você acompanhou o que foi o Corinthians, né? E um sistema defensivo muito forte, sempre muito elogiado. E quando o Pablo saiu, a torcedor ficou muito na dúvida se o Corinthians sentiria a ausência dele. Hoje poucos sentem saudade, porque você chegou e assumiu essa posição com autoridade. Queria que você falasse um pouco quem via de fora e hoje participa desse esquema defensivo que é tão elogiado. É diferente mesmo? O que tem de lenda de ser o melhor, de ser acima da média? Por que é o melhor, se você concorda? Tenta contar um pouquinho quem estava fora e agora está dentro. Por que é tão elogiado esse sistema defensivo do Corinthians há mais de uma década? Cara, eu acho que, né, mesmo o Pablo, que estava ano passado campeão brasileiro, um grande jogador, um grande atleta também, profissional. Você chega num clube que é campeão brasileiro, campeão paulista, fez um grande ano, 2017, você chega para, como a gente briga, se dedica para buscar posição diante de uma equipe de jogadores com muito potencial aqui no Corinthians. Claro que é complicado, né, para você lutar, para você buscar seu espaço. E a gente a cada vez vai se dedicando, vai trabalhando, vai buscando, dentro, fora de campo, para que o Corinthians sempre esteja bem, né? E a gente sabe, via isso já de longe, né? Quando não estava aqui do sistema do Corinthians, os jogadores, acho que a dedicação que todo mundo tem, o empenho que todo mundo tem, o profissionalismo de todos. E a gente via de fora algumas coisas, mas, né, você estando aqui dentro, você observa, você vê aquilo que às vezes você vê de fora, você só tem a certeza aqui dentro. Então todo mundo aqui luta, todo mundo se dedica, todo mundo cobra, né? Eu acho que isso é o fundamental. Fala e cobra da pessoa, se cobra, né? Cobra de si mesmo. Eu acho que isso é importante para que sempre o Corinthians esteja bem. E a gente acha que esse estilo de jogo do Corinthians, eu acho que, né, que o Carille impõe dentro de campo, todo mundo está concentrado, está focado, está ciente do que tem que fazer dentro de campo, né? Como disse, os jogadores da frente
se dedicam bastante, correm muito para nos ajudar ali atrás. Também eu acho que isso é fundamental para todos, esse estilo de jogo, todo mundo marcando, todo mundo jogando. Eu acho que isso o Corinthians tende a crescer sempre com isso. Legal, pessoal lá no estúdio tem perguntas pro Henrique também. Bruno, esteve já dos dois lados do derby de domingo, né? Já foi jogador do Palmeiras, agora já identificado rapidamente também com o lado alvinegro desse clássico. Bruno, o Henrique tá com a gente. E acho que sem dúvida, né, Ortega, o Henrique tá sentindo algo diferente nesses últimos derbys. Até, né, Henrique, a gente falava o seguinte, poxa, é um clássico muito falado, muito brigado e no sentido mesmo de pressionar, né, o juiz e a gente falava assim, ó, dessa vez não tem o Felipe Melo, não tem o Cleison, que são caras chatos ali para arbitragem, mas tem o Romero, tem o Dudu, tem o Antônio Carlos, não vai ter o Fagner, né? Precisa ter isso no derby hoje para você se dar bem também, essa questão de pressão, de falar e de também no grito tentar ganhar um pouquinho do jogo, Henrique? Olha, eu acho que, se tratando de um dos maiores clássicos do Brasil, né? A gente sabe da importância que né? Principalmente jogando em casa, diante da nossa torcida. Todo mundo querendo vencer, como foi nesses últimos derbys, nesse ano, né? Eu acho que é um jogo pegado, é um jogo diferente, um jogo que todo mundo quer vencer, lutar por cada espaço. E às vezes na adrenalina você se exalta, você... tem um momento de nervosismo, de ansiedade, mas aquilo ali né, a gente procura sempre fazer o melhor possível, se dedicar a correr. Isso aí, às vezes, uma entrada um pouco forte ou nada desleal, acho que a gente vem, né, nesses derbys, a gente vem mostrando, às vezes, claro que, como eu disse, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer vencer, mas acho que dentro de todos os derbys, esse não é nada de anormal, né? Professor. Olá, Henrique, é o Celso Zelt, era justamente isso que eu ia te perguntar. Já que você é um nesses dois elencos, tem muita gente que viveu o derby dos dois lados, você é um deles. Você vê alguma diferença do jeito que o corintiano enxerga o derby, que o palmeirense enxerga o derby? A intensidade é a mesma? Você sente um pouco mais de tensão agora no Corinthians do que sentia no Palmeiras? Acha que isso talvez se deva a derbys mais decisivos estarem sendo disputados agora? Como é que você compara o jeito que o lado corintiano vê o derby e que o lado palmeirense vive essa expectativa na semana que antecede o jogo? Cara, acho que né, como se diz, o derby, ele todo mundo quer ganhar, todo mundo quer vencer, não é só torcedor, é jogador, a gente se concentra, a gente foca, né, para fazer o máximo possível, porque a gente sabe que é importante isso para todos, né, para torcedor, para nós jogadores, e a gente sempre procura fazer o melhor dentro de campo para que isso aconteça, né, e a gente sabe da força que tem esse derby, né, acho que joguei na derby no Paraná, derby no Rio de Janeiro, e a gente sabe o quanto é importante jogar um clássico, né? Então acho que esse Palmeiras e Corinthians é um dos mais importantes e mais visados aqui no futebol brasileiro. Henrique Jorge Nicola, boa tarde. A gente costuma falar na imprensa, avaliar os elencos, né? E tende a dizer que os elencos do Palmeiras, do Cruzeiro, do Grêmio, são os melhores elencos do país. Eu queria que você desse a tua opinião de qual você acha que é hoje o melhor elenco do país e em que posição o Corinthians se encontra nesse ranking de elencos do Brasil. Cara, acho que todos que você citou, acho que todos estão né, na parte de cima. Tem clubes que contrataram, que investiram mais, que, né, gastaram mais. O Corinthians tem um grande elenco, né, tem grandes jogadores, né, de muito potencial. A gente vê, claro, que tem equipes aí que mantiveram um elenco também, como o Grêmio, que vem se destacando. O Palmeiras que investiu. Acho que ali tem jogadores. E a gente, né, também tem um grande elenco, como eu disse. Tem jogadores focados, determinados, de muita qualidade também, e que acho que está todo mundo num parâmetro ali. Acho que para todos buscando o mesmo objetivo, né, que são as vitórias, os títulos. Então, acho que a gente também está nesse parâmetro de cima de um grande elenco. Rômulo. Não, primeiro eu queria depois botar... A pergunta é rápida, tá? Para o Henrique. Estou marcando já.
E também coloca a legenda, o jornalismo morreu, que a minha pergunta é nessa linha, assim. O que você vai perguntar para o Henrique? Porque o Henrique... Convidado, por favor. Conhecido também como Henrique Cabelo Molhado, pelo estilo, pelo gel. E eu uso gel desde os 15 anos de idade. É mesmo? Não, cabelo molhado? Gel gotas brilhantes. Né? Você vai dar uma dica para ele, é isso? Queria compartilhar com o Henrique e também saber se ele tem outra dica também para a poluição de São Paulo. O cabelo dele está seco. Porque eu percebo que o cabelo dele hoje está seco. E eu, como alguém, repetindo que há 2 décadas uso constantemente, diariamente, gel, gostaria de dicas também do Henrique para a gente lidar com a poluição e um clima um pouco pesado na cidade de São Paulo. Boa tarde, Henrique. Jornalismo morreu. Jornalismo morreu. Você já tinha dado dica de beleza ao vivo na televisão brasileira? Não, isso não, dicas não. A gente, né, procurou, acho que a gente tinha o cabelo longo antes, dá um pouco de trabalho, né, mas... hoje em dia tá mais fácil, hoje em dia a gente coloca uma pasta só no cabelo para dar uma segurada e vambora. Não tem muito o que falar, não tem muito o que fazer agora. Tá pronto. Uma pasta. Viu, Rômulo? Pasta. Uma pasta. Pasta. Ok, obrigado, Henrique, pela dica. Pode perguntar pro Ortega também, o cabelo do Ortega. Quer fazer uma pergunta? Você quer perguntar do cabelo do Ortega? Não, quer fazer uma pergunta. Quer fazer uma pergunta Quer direito? aproveitar que você está com a palavra e fazer uma pergunta relevante? Não, só peço colocar Romulo Mendonça, jornalismo morreu. Pergunta pro Ortega, que tem o cabelo igual ao do Tony Cross. Não, é impecável também. Se o Ortega quiser, fica à vontade também. Outra dica. Não tem, Henrique, cabelo igual ao do Tony Cross? Cara, é parecido, né? Parecido não, mas tá legal, tá melhor, vai tá melhor. Tá bom. Ele saiu de Ramos Rodrigues para branco aqui, né, Henrique? É isso. Ortega, fica à vontade, tá? Para dar um abraço para fazer alguma pergunta relevante, de preferência, claro. Vamos né? ressuscitar o jornalismo com o Flávio Vamos Ortega. ressuscitar o jornalismo e daqui a pouco a gente vai ouvir o Roger Machado também. Fala, Ortega. Tá. Com todo o carinho ao Rômulo e amizade, vamos voltar a falar de futebol aqui com o Henrique. Só para a gente finalizar, Henrique, tenho 2 perguntas. Uma para uma reportagem especial que a gente está fazendo, produzindo durante o dia, que é sobre alguns símbolos desse Corinthians e Palmeiras, né? O Romero é um símbolo desse time, é ídolo, é o artilheiro da arena e ele tem a torcida com ele pela raça, nem tanto pela técnica. Do outro lado, o Dudu também tem a mesma idolatria por ser um jogador técnico de um time que é considerado mais técnico. Queria que você falasse um pouco desses 2 jogadores, desses 2 personagens. O que você acha do Dudu? É difícil marcar o Dudu? E depois fala um pouquinho o que o Romero representa aqui para vocês, com toda a entrega que ele dá. Cara, eu acho que, sabe, né, do Dudu, um grande jogador, um jogador bom, de qualidade, né que capitão da equipe do Palmeiras. Ele sabe do potencial dele, né? E do Romero, um cara também espetacular, né? Tinha jogado contra ele também. A gente brinca às vezes aqui que a gente não gostava de jogar contra ele e tudo, e sabe do potencial dele, tanto ofensivo como defensivo, que nos ajuda, que marca, que vai para o ataque, que corre, né? O campo inteiro se deixar, né? Que nos ajuda desde lá da frente também, né? Então a gente sabe do potencial dele, da qualidade que ele tem, né? Da entrega dele dentro de campo e eu acho que o que ele vem fazendo, o que ele vem vivendo também é de suma importância para todos nós e que a gente puder fazer ou ajudar para ele que possa continuar assim, em cima de uma crescente, a gente vai fazer o máximo também para que aconteça. Uma última, domingo, é um jogo para o Corinthians e uma revanche para o Palmeiras por tudo que aconteceu na final do Paulistão? Cara, né, se bate nessa tecla ainda de revanche, de situação que aconteceu. Acho que o que aconteceu foi o correto dentro do campo e estão voltando, né, ainda em cima de uma situação que o juiz acertou em ter voltado. Eu acho que, né, a gente vai fazer o nosso jogo sabendo da importância que é, né, desse clássico, desse derby e jogando na nossa casa e a nossa torcida. Acho que com inteligência a gente vai procurar fazer o nosso jogo, né, se entregando, se dedicando em campo para que a gente consiga nossos 3 pontos. Legal, Henrique, muito obrigado. Depois vou anotar direitinho cosméticos, perfumes, toda essa parte para depois entregar para o Rômulo lá nos estúdios. Valeu, Bruno, é isso, um grande abraço, a gente segue por aqui. Acho pouco provável que a gente tenha definição de time, até porque eles jogaram ontem, né? Estão todos cansados. A minha principal dúvida é se o derby é muito grande para o Pedrinho ou se o menino vai ter a oportunidade de jogar um 3º jogo como titular, mas eu acredito que o Carille vai definir apenas time amanhã pela manhã. Um treinamento que
na véspera do derby sempre é aberto na arena, mas pelo pouco tempo e pela maratona de jogos, dessa vez isso não vai acontecer. Os jogadores vão treinar aqui mesmo no CT. Aí, como a torcida não vai à arena, na véspera, no treino aberto, já há uma convocação da principal torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, para que a torcida venha até aqui com incentivo, com apoio, bandeiras, enfim. Então, provavelmente será uma festa muito grande do lado de fora aqui do CT, enquanto o Henrique e os seus companheiros vão treinar na véspera do derby. Um abraço, Bruno. Outro, Ortega, obrigado mais uma vez aí pro Henrique pela entrevista e pela atenção conosco. O Corinthians que treina logo mais, e aí as imagens do treino aberto, né? Como o Ortega estava falando aí, a torcida promete também mais uma vez ir lá ao CT para empurrar os jogadores. Daqui a pouquinho o Nicola tem aquela... Não esquece, hein, Nicola, aquela informação lá do argentino. Você não pode esquecer, o senhor é o comandante eu não esqueço, mas pro Nicola falar do jogador argentino que o Corinthians pode contratar. Aí você vai lembrar. Antes, o Roger Machado tá falando lá no Palmeiras. Vamos ouvir o técnico, então. Roger, boa tarde. Boa tarde. Vem aí o reencontro com o Corinthians depois da polêmica final no Campeonato Paulista, que só o presidente Maurício Gagliotti se manifestou naquele dia. Os jogadores, você preferiram ficar em silêncio. Qual é o sentimento para esse reencontro depois daquele episódio? Sentimento de um outro jogo, completamente e a parte da decisão, né, que foi do Campeonato Paulista. No início do Campeonato Brasileiro, um campeonato longo, de muitos pontos disputados, e que a gente sabe que o início é sempre importante. Esse ano é um ano de Copa do Mundo e depois de 12 rodadas o campeonato vai parar. Nós iniciamos bem e a ideia, a intenção é fazer a manutenção do nosso bom momento e passar que é um clássico diferente daquele que foi disputado, né? E a gente entra com o sentimento de conquistar 3 pontos do Campeonato Brasileiro. O que passou ficou para trás e esse é um momento diferente, né, para uma outra competição. Não levamos nada, a não ser o nosso desejo de vencer esse clássico. Vale carregar, claro, o aprendizado de todo ano. Cada partida você sempre diz, Roger, que carrega algum aprendizado, carrega algo que pode ser melhorado, independente de vitória ou derrota. O Palmeiras tem uma lembrança boa da Arena Corinthians. Essa lembrança foi na primeira partida da final, quando a equipe venceu por 1-0 com o gol do Borja. Dá para levar essa lembrança para esse jogo também? O que foi aquela partida, como o Palmeiras jogou? Não só o primeiro jogo, mesmo o jogo que decidiu o título, né, foi um gol aos 3 minutos e depois disso nós martelamos e buscamos a vitória o jogo inteiro. Né, claro que a vitória no primeiro clássico acaba sendo mais lembrada, né, mas leva muita coisa, evidentemente, né, dos jogos, a estratégia, né, olhar novamente e ter a confirmação, né, de que algumas coisas se mantêm do que a equipe do Carille faz, né, saber marcar muito bem os principais movimentos do Corinthians e, acima de tudo, como eu disse, fazer a manutenção do momento bom que a gente vem, dentro de um clássico que a gente sabe a dimensão que alcança. Tudo bem, Roger? Tudo bem. Tudo bem. Aí então o Roger Machado, técnico do Palmeiras, falando, né? O Roger, ele é muito equilibrado nas entrevistas, muito, né? Vai ser difícil alguém conseguir tirar, assim, uma entrevista, uma resposta que cause algum impacto pro derby, né? Na véspera do derby. Na véspera, né? Dificilmente, né? O Roger é muito polido, né? Como é que o professor diria que ele é monocórdico? Monocórdico. Aquela toada. É o anti-Dudu e Robeiro. É diferente do Tite, né? Que tá dando coletivo e de repente ele dá... Você tem que ver a intensidade do time. Isso ele não veio do Tite. O que eu tô sentindo, o que você tá sentindo, eu tô sentindo também. Lembra dessa dele? Eu fiquei com medo aquele dia lá. Intimida, né, Roberto? Mas também não faz grandes revelações em entrevista também, né? Quem? O Tite, né? Não, mais performático. Sim, mas é mais exato. E quando você vai daquelas perguntas, Vai retomar, vai recuperar. Aquilo lá é meio irritante, né? Faz aquela cara, né, de quem a pergunta calou fundo. Você faz uma pergunta pro Tite, ele faz... Isso. E tem treinadores que são mais irônicos nas respostas, né? O Roger não, ele é esse cara mais... Roger é na boa. Equilibrado, assim. Mas muito bem. Nicola, e aí? Ele já foi, né?
Carilão tá mudando, Carilão tá mudando. Minha pistolinha. Às vezes ele tá pistola. Às vezes no começo ele fazia algumas piadas que as pessoas não entendiam. Ainda lembra o britânico. Ainda não é um Muricy. Não. Mas já deixou de ser Roger. Não, Vamos lá, Nicola. Você falou que o Corinthians está de olho em um jogador argentino. Alejandro Bárbaro. Já ouviu falar? Não ouvi. Já tá elogiando ele assim? Não, é o nome dele. Alejandro Brian Bárbaro. 26 anos de idade. Parece o Aguirre, né? É Bárbaro. Ele começou a Ele já carreira... vem com elogio, né, então? Isso que eu perguntei, já tá elogiando? Indicada pelo Alejandro, que o Nicola deu uma pausa. Alejandro. Bárbaro. Ele começou... O Bárbaro. Alejandro, o Bárbaro. Ele começou a carreira no Banfield, passou pelo All Boys, São Lourenço, Nacional do Uruguai. Foi quando ele foi primeiro para o Chipre e está... desde o início da temporada no futebol russo. Está no lanterna do futebol russo, o contrato dele acaba na metade do ano. E quem descobriu o Bárbaro no primeiro momento nem foi o Corinthians, mas o Santos. O Santos tem uma negociação avançada com o Bárbaro. Ontem o empresário... anos, 26. 26, tá. Ontem o empresário dele... É um jogador que foi oferecido a vários clubes brasileiros, essa é a verdade. E o primeiro a se interessar foi o Santos. Ontem o empresário do Bárbaro esteve na Vila Belmiro conversando com o José Carlos Pérez. Os valores são valores até que relativamente tranquilos, R$900 de comissão mais luvas para contratar o jogador, que está em fim de contrato, mais R$100 mil por mês de salário. O Corinthians tomou conhecimento do jogador na quarta-feira e, ao saber que o Santos tem uma negociação avançada, acelerou o processo de avaliação. Hoje de manhã eu conversei com o Carille falou que veria imagens do Bárbaro hoje à tarde. A informação que eu tenho é que ele já viu e já deu ok para que o Corinthians entre na disputa. Então dá para dizer que Santos, Vitória, Vasco e agora, por último, o Corinthians são os times interessados no meia. É um meia atacante de condução de bola. É aquele meia que o Santos espera ter há bastante tempo. E é curioso entender que o Corinthians imagina precisar de um meia nessa característica, com essa condição. Mas agora aguardemos esse desfecho da disputa. O que dá para cravar é que tudo indica que o Bárbaro jogará no Brasil a partir da pausa da Copa do Mundo. Alejandro Bárbaro, então, hein? Bárbaro. Olha só, acabo de receber aqui a mensagem que o nosso convidado chegou. Chegou? Ah, meu Deus, já tá entre nós. Rômulo Mendonça. Caraca, lá vem. Vamos fazer boas perguntas para ele. Pergunta o cabelo dele, de repente. É porque eu tô preocupado, que eu matei o jornalismo agora há pouco, né? Você vai ter a chance de se redimir ou não. Meu diploma de jornalismo, se Você vai adotar a pasta? algum professor viu essa pergunta minha agora há pouco... Você vai adotar a pasta? A pasta, depende do que compõe essa pasta. Ele não quis ser muito específico. Lógico. Mas daqui a pouco, então, tem o nosso convidado especial da NBA. O time dele não se classificou nos playoffs, mas ele vai estar aqui conosco, que é original, tá? Não tem essa história de que é fake, não. É original. Nossa, olha. Acabou de chegar dos Estados Unidos pra cá. Deu Dudu, então, a cara do derby com 85%. E o Flamengo, hein? Barbieri falou sobre a série de 8 jogos de invencibilidade do rubro-negro. Vamos ver. Você frisou a questão dos 8 jogos, né? Não são 8 jogos do Maurício, são 8... E caiu. Não são 8 jogos do Maurício, são 8 jogos do Flamengo. Técnicos falando em terceira pessoa também é um grande momento. Sim, pessoas que se definem pela terceira pessoa é uma coisa sempre muito destaque, né? Vamos ver então exatamente o que Maurício Barbieri falou sobre os 8 jogos. É isso, vamos lá. Vai. Fala, Maurício. Você frisou a questão dos 8 jogos, né? Não são 8 jogos do Maurício, são 8 jogos do Flamengo invicto. Acho que isso é importante. O Maurício faz parte de uma engrenagem, de um processo, tem vários outros profissionais envolvidos, então eu não levo com uma marca minha, uma marca da equipe. E essa marca da equipe hoje me deixa satisfeito, feliz e motivado para que a equipe continue crescendo, se desenvolver e a gente possa conquistar cada vez mais vitórias. O Flamengo tem a segunda melhor defesa do Brasil neste ano de 2018, gols sofridos no ano em todas as competições. São 14 gols sofridos, né? E o mais importante está ali embaixo, não sofre gols há 642 minutos, incluindo os acréscimos. Bons números, então, do Flamengo, principalmente desde a chegada do Barbieri. 6º jogo sem gols ontem, né? Mas o Rômulo achou... O que o Rômulo achou? Rômulo, o comentarista Rômulo Mendonça, o que ele achou? O Rômulo acompanhou essa partida ontem e o Rômulo achou que o Flamengo demonstrou um desgaste físico bem considerável. Ainda teve, no último instante, o Rômulo percebeu que uma bola na trave poderia ter levado muito drama para a noite carioca. Foi o que o Rômulo... Verdade. O Bertozzi observando as estatísticas... Também?
Percebeu que não foi nenhuma finalização certa da Ponte Preta no jogo. Sim. Mas a Ponte quase teve a chance de fazer o gol da classificação. O Bruno Vicari poderia questionar de vocês se vocês olham o copo meio cheio ou meio vazio, porque também não foi uma partida brilhante. Mas o Bruno Vicari, nesse momento, quer saber se o fato da defesa do Flamengo não sofrer gols é algo muito positivo, já que um treinador tem que começar o time montando a defesa. O Celso Zelt acha que se aquele gol sair ontem, diante de 55 mil pessoas, ia ser muito chato. Sim. E não seria da classificação, né? Ela seria para ir para os pênaltis, mas de qualquer forma... Isso deixa o Celso Zelt satisfeito? Isso deixa o Celso Zelt preocupado. Sim. Porque o Celso Zelt falou aqui que o Flamengo já tinha tirado o pé da lama. Mas o Celso Zelt não percebeu o Flamengo desgastado? Percebeu também. Ele me falou isso ontem. Sim, mas o Rômulo também tem essa questão que um estádio com pelo menos 50 mil, o 0-0 se torna mais impactante, né? Porque o Rômulo percebe que o Flamengo tem aumentado a sua química com a torcida, isso é inegável. Mas o Rômulo também percebe esse desgaste. E também o Rômulo enaltece que a Libertadores é a grande prioridade da equipe no campeonato. E o Jorge Nicola, o que acha? O Jorge Nicola ficou decepcionado com o Flamengo. Por mais que o aspecto físico pese, é Série B, é adversário de Série B. E aí, se a gente levar, se o Jorge Nicola levar em consideração 180 minutos, o Flamengo passa por um time de Série B com uma vitória por 1-0. Tendo o adversário perdido pelo menos 2 chances incríveis. O Felipe Cardoso, no jogo de ida, desperdiçou as bolas do jogo. Eu esperava mais. Imaginava Você ou o Jorge Nicola? O Jorge Nicola, desculpa. Mas eu não consigo falar em terceira pessoa. Eu esperava... Vou acabar com essa... Eu esperava mais. Eu achava que o Flamengo venceria com alguma facilidade. Agora, a dúvida é... Escala força máxima de novo para o jogo do final de semana, correndo o risco de chegar quebrado para o jogo contra o Emelec, que é um jogo fundamental para as pretensões do Flamengo, para que o Flamengo não precise ir para a Argentina pendurado, ou abre mão do jogo do final de semana. Não dá para ter dúvida, né? Jogo Chapecoense e Chapecó. Esse jogo tem que segurar. Esse jogo segurar total. E aí, Léo, não é segurar pouco não, Léo, porque, por exemplo... É segurar total. Até Vinícius Júnior e Paquetá, que são 2 minutos, sentiram o jogo dele. Não, é isso. Você vai precisar... Eu gostei do Everton Ribeiro. Você precisa do Vinícius e do Paquetá na melhor das condições. E não ir ninguém, né? Porque é o tipo de jogo que tem desgaste. Desgaste de viagem, desgaste do adversário, a pegada em Chapecó. Nem sempre desembarcar em Chapecó é fácil, por conta das condições climáticas. Aí você, em vez de descer em Chapecó, você desce em Porto Alegre e pega um ônibus até Chapecó. Até a logística é chata. Olha que loucura que Santa Catarina proibiu todas as faixas nos estádios? Não. Todas, qualquer faixa. Por quê? Eles acham que liberdade de expressão é demais, né? Até mesmo as faixas da Chapecoense que levar força Chape não pode. Não, até mesmo as faixas que homenageiam as vítimas da tragédia, todas as faixas estão proibidas. Que coisa, Chapolin não teria vez lá, então, é isso? Eu não sei se cartaz conta como faixa. Não pode ser faixa, mas faixa, é inacreditável. Pode faixa e pode cartaz? Mas assim, pro jogo do final de semana, eu acho que o Flamengo tem que tem que pensar no jogo de quarta, não tem jeito. Acho que é um dos casos que a gente vem discutindo aqui, mais óbvio. Esse do Flamengo. Esse não tem papo. Né? Por exemplo, a gente ficou discutindo Copa do Brasil ou derby pro Corinthians. Tinha uma discussão ali, né? E nesse caso mesmo, em relação aos pontos, o Flamengo está bem do brasileiro, que não ganha esse jogo. Até em função de brasileiro, ele pode se dar esse luxo. Né? Não tem muito questionamento nessa história, é segurar. E aí também é uma chance para o Flamengo provar que tem elenco, né? Sim. Para o Flamengo provar que, por exemplo, o Jean Lucas pode ser extremamente útil, numa dessa ele entra como titular, para o Giovânio jogar. Então, eu desconfio de alguns dos reservas do Flamengo. Acho que o Flamengo vende uma imagem de ter um bom elenco, quando na verdade tem um bom time titular. Só para destacar, eu gostei bastante da partida do Everton ontem, do Everton Ribeiro. Segundo jogo seguido, bem aceitável, elogiável do Everton Ribeiro. Também não levaria o Everton para jogar contra a Chapecoense sob o risco de não tê-lo bem contra o Emelec. E saiu a lista de relacionados aqui, a Gabriela Moreira passou pra gente, e alguns nomes estão fora mesmo. Everton Ribeiro, Diego Alves, o próprio Paquetá. Vinícius está na lista. Está na lista. Paquetá não está, depois se o pessoal puder abrir a lista aí pra gente colocar. Vamos colocar. Paquetá não está, então. No ataque quem que tá? Tem Guerreiro, tem Guerreiro e Dourado, os dois estão relacionados. Jean Lucas, que entrou muito bem ontem, está relacionado. Diego está relacionado. O Guerreiro e Dourado eles estão se revezando, Bruno. Sim. Então não está pesado para nenhum deles. Tem uma coisa curiosa, por exemplo. Cruzeiro e Grêmio. O Cruzeiro não jogou, o Grêmio poupou titulares. Vão chegar tranquilos para o final de semana para pensar em Libertadores. O Corinthians
vai chegar diante de uma maratona. Porque tem jogo importante no final de semana, teve decisão da Copa do Brasil e vai ter jogo de Copa de Libertadores. Diego Alves, Hever, Paquetá e Everton Ribeiro. São os 4 que nem viajam. E aí tem que ver em relação ao time titular também, se pode ter algum outro jogador descansado. Desculpa, Léo, o Diego está? Diego está. Diego Ribas está. Para ele pode ser importante jogar, né? Se ele pode. tiver condição para recuperar ritmo, tal, tudo isso para ele pode ser uma boa, né? Não pode ser importante pro Diego? Ele já vem de 2 ausências. Mas eu não colocaria para começar jogando também não, Bruno. Mas não é importante para ele voltar? É importante. Para jogar quanto? 45 minutos? Eu não sei qual que é a condição dele, mas para ele voltar a ter ritmo. Me parece importante. O que vocês estão rindo? Não é nada. Mas eu acho que para esse jogo do Brasileiro, o Diego deveria ser titular, sim. A questão é para o Libertadores. Você não escala o Diego para esse time, Léo? Para esse jogo? Eu coloco. Ele eu coloco. Se ele tiver condição aí de começar 45 minutos, eu acho ótimo. Claro. Pegar muito, tira. Atenção, ó, o nosso convidado. Você viu o nosso convidado, né, Rômulo? Eu vi. É bom ou não é? Excelente. É original ou não é? Extremamente original. Ele apareceu ali. Carismático ou não? Absolutamente carismático desde os anos 90 que eu me lembro. Você viu, Léo? O quê? O convidado? Cara, eu tô vendo, é aquele mesmo convidado? Você não viu, então. Você estava perguntando o que é aquele. Você viu, Nicola? Não? Viu, professor? Eu vi. Viu, né? Rapidinho eu vi. Daqui a pouco, então, tem o nosso convidado internacional aqui, ó. Vai ser o caos, hein, Rômulo? Vai ser, eu não consigo nem imaginar. Você vai me ajudar? Não tem como não ser. Dá uma alternativa, né? Tá bom, convidado da NBA aqui. O time dele não foi para os playoffs, por isso longe. ele veio para cá. Longe dos playoffs? Longe. Tá em reconstrução. Mas o cara é fera e vai estar aqui daqui a pouquinho, tá? Vamos lá, na cola do Nicola para saber de bastidores do Flamengo. Muito bem, Jorge Nicola. O que acontece nos bastidores rubro-negros? Só para me fazer compreender, desde o princípio, dizer que não se trata de uma contratação ou de um acerto próximo. Há, dentro da diretoria do Flamengo, uma ala importante que gosta da ideia de ter Clarence Seedorf como técnico do Flamengo para o segundo semestre. Repito, não quer dizer que está contratado ou que será o técnico. Só que há uma ala importante que gosta da ideia e entende que o Flamengo precisa de alguém mais experiente do que o Maurício Barbieri. Direto do rebaixamento para o Flamengo. Direto do rebaixamento do Deportivo La Coruña. Ele assumiu já o time em crise, em dificuldade. Até deu algum alento, mas não conseguiu salvar o time do rebaixamento. Informação importante. Em janeiro, o Seedorf, acompanhado de seus representantes da OTB, esteve no Rio de Janeiro, reunido com o Rodrigo Caetano, então diretor executivo de futebol, com o vice-presidente do Flamengo e também com o presidente Eduardo Bandeira de Mello. Era um momento de saída do Rueda e surgiu a possibilidade, a ideia de que a diretoria do Flamengo conhecesse o Seedorf. Palavra de uma pessoa que participou da reunião. O Seedorf deixou uma ótima impressão naquele momento no Eduardo Bandeira de Mello. Então dá para dizer que já houve um encontro, é um técnico conhecido da diretoria. O presidente Eduardo Bandeira de Mello gosta dele, mas há também muita gente dentro do Flamengo que defende que o trabalho do Maurício Barbieri merece mais tempo, merece continuar. Por que o nome do Seedorf começou a ser especulado agora? Porque agora que já tem a definição de que o La Coruña será rebaixado, o contrato do Seedorf possivelmente não será renovado, embora ele tenha dito recentemente que até ficaria no La Coruña para disputar a segunda divisão, se fosse do interesse do clube. Acho que a condição financeira não vai permitir ao La Coruña ter o Seedorf na segunda divisão, mas é um nome que está em discussão no Flamengo. Não dá para dizer que será o técnico, nada disso, mas dá para dizer que há uma ala dentro da diretoria que gosta do nome do Seedorf e ele já foi apresentado e já se reuniu com a atual diretoria. Parece que existem, assim, soluções alternativas melhores, não existem? Tirando 6 meses do Milan e 3 meses no Deportivo La Coruña, qual que é a diferença do Seedorf, e além da história como jogador? Claro. Qual que é a diferença entre apostar nele e apostar no